Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em cada vida e no seio de cada família. Estou aqui na Igreja Cristã Nova Vida, no bairro da Aclamação, para o nosso culto da quarta-feira à noite. Como já estamos chegando ao período de férias no mês de julho, já sentimos a ausência de muitos irmãos, bem como os nossos cultos de quarta-feira têm realmente enfrentado muita dificuldade para uma melhora na frequência. Para tanto, eu peço aos irmãos da igreja que possam organizar as suas agendas e que nessa organização possam dar uma prioridade ao culto semanal, ao culto de meio de semana. Nós temos dois, no mesmo dia, na quarta-feira, temos pela manhã, às 7h30, o culto de oração e temos às 19h30 o culto público, onde louvamos a Deus, onde oramos ao Senhor, onde meditamos na Sua palavra, onde cultuamos ao Deus único e verdadeiro. Pense nisso. Nós precisamos nos organizar e dar a prioridade devida à casa do Senhor, ao culto. Além do domingo, também a quarta-feira, o culto do meio de semana, se tornar uma prioridade para as famílias da igreja. A palavra para hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E ela vai do capítulo 3, versículo 17, até o primeiro versículo do capítulo 4. O tema que a Sociedade Bíblica dá a essa porção de versículos é o seguinte: os inimigos da cruz de Cristo. E o texto diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, amados, sim, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Filipenses, capítulo 3, versículo 17, até o primeiro versículo do capítulo 4, sobre o tema, os inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo começa esse texto
colocando-se ele mesmo, o apóstolo Paulo, como um exemplo dos fiéis. E ele convoca os irmãos da igreja em Filipos a serem imitadores dele. E ele diz para os irmãos de Filipenses que ele pede que o tenham como um exemplo, porque ele busca refletir a imagem de Cristo, o Senhor. Então aqui há uma coerência apostólica, não é? De primeiro, ter a coragem de apresentar-se como referência, como exemplo, como modelo de fé a ser seguido. E para ter essa coragem é preciso estar certo de que a sua vida, ela está em conformidade com a vontade de Deus, de que ela é guiada, esta vida, pela palavra de Deus, de que a vontade e o desejo desta vida é sempre refletir a imagem do Salvador Cristo Jesus. Ele prossegue a sua palavra dizendo de algumas pessoas que estavam presentes na igreja filipenses, mas que não eram amigos da cruz de Cristo, mas pessoas que ele identificava, o apóstolo, como inimigos da cruz de Cristo. E ele dá as características dos inimigos da cruz de Cristo que operavam na cidade de Filipos, em especial na igreja. Ele dizia assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ou seja, Paulo alerta os irmãos filipenses de que aqueles falsos mestres, aqueles que se apresentavam como adversários da cruz, inimigos da cruz de Cristo, eles tinham outros propósitos que não o de viver uma vida em novidades, o de viver para Cristo, o de viver no abandono ao pecado, o de viver servindo ao Senhor com alegria. Não, eles tinham outras propostas, eles apresentavam um outro caminho. Por isso Paulo logo diz que eles, o destino deles é a perdição. É uma palavra dura a do apóstolo Paulo, mas é a identificação que ele faz na vida de todo aquele que, ao invés de se submeter a Cristo e a sua palavra, busca seguir o seu próprio caminho. Ele diz: o Deus deles é o ventre, aqui dando uma ideia de serem amigos da glutonaria, dados à cumilança. E ele diz ainda que a glória deles, na verdade, é uma vergonha. Ele usa aqui o termo infâmia. Por quê? Porque se preocupam com as coisas terrenas. E aí Paulo entra para dizer por que eles estão errados, por que eles estão fadados à perdição, por que eles se deixam dominar pelos desejos da carne. Ele diz: porque a nossa pátria, aí ele fala para a igreja filipense e a igreja de Nova Vida nos dias de hoje. Ele diz: porque a nossa pátria está nos céus. Se eles
tem preocupações com as coisas da terra, as nossas preocupações devem estar no anelo, na esperança, na bendita esperança de um dia ir morar no céu com Deus. Pois a nossa pátria está nos céus, ele diz, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala da parousia, do arrebatamento. E aí Paulo fala daquele dia do Senhor, quando vier buscar a sua igreja. Versículo 21 ele diz: o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo que perece, esse corpo que se corrompe, esse corpo que tem uma guerra diária contra a velha natureza. Ele diz: o qual o Senhor Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A esperança do crente, o arrebatamento, o dia do Senhor. Que dia será esse? Não sabemos. Em que hora acontecerá? Não sabemos. Mas devemos andar e viver em observância à palavra de Deus, a verdadeira mensagem da cruz, e estarmos sempre prontos. Lembram da parábola das 10 virgens? Parte delas, desapercebidas, não guardaram azeite suficiente, mas outra parte delas estava preparada, com azeite em reserva. E quando ouviu-se a voz, o dia do Senhor, aí veio o noivo. As que estavam preparadas ajeitaram suas lamparinas e puderam seguir com o noivo para as bodas. Preparo. Não devemos ter a nossa vida apegada às coisas desta terra, mas devemos levantar os nossos olhos e olhar para além dos montes, porque além dos montes está o nosso socorro, é onde está o nosso Deus, é onde está o teu Salvador. E Paulo conclui essa passagem dizendo: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Palavra do apóstolo Paulo, para a nossa edificação nesta quarta-feira, para a bênção da sua vida. Guarde, querido irmão, querida irmã, querida família, guarde esta palavra na carta aos Filipenses, esta palavra apostólica de Paulo, onde ele se apresenta como um exemplo a ser seguido, porque ele segue a Cristo, onde ele identifica inimigos da cruz de Cristo, que têm os seus próprios deuses, e ele também nos identifica como estando aqui, mas não pertencendo a este mundo, porque a nossa pátria está nos céus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.